seca atinge ao longo de décadas o agreste e sertão de Pernambuco. Nos últimos anos, a estiagem tem sido tão grande em algumas cidades que passam até 2 meses sem receber água da Compesa. A região é a que mais sofre com a seca no Brasil. Os moradores precisam se virar como podem. Maria da Conceição mora com mais 5 pessoas no povoado de Barreiras Queimadas, em Caruaru. A água na torneira aqui é difícil. Ela e a família precisam comprar água potável a cada 15 dias para cozinhar. Agora a água que vem do Jucazinho, aí não presta para cozinhar, só presta para tomar banho e lavar roupa. Se vocês tomam banho e aí mesmo a água do banho vocês reaproveitam? Eu ajunto, boto nos baldos para lavar o banheiro, para lavar a casa. É assim que a gente faz. Apesar da água chegar na torneira de Silvio, ele precisa economizar. 8 dias, 15 dias, chega a águazinha, a gente economiza, pode, né? De que forma vocês economizam? No banho, no gastado do dia, né? Tem que reservar água, porque senão não dá para fazer nada não. No agreste chove pouco. Os reservatórios são pequenos, o subsolo pobre e nenhum grande rio corta a região. O agreste de Pernambuco tem 51 barragens, 9 delas secaram totalmente. Os reservatórios só acumulam 20% da capacidade e 55 municípios estão com rodízio de água, onde mais de 2 milhões de pessoas vivem nessa situação. A 170 quilômetros do Recife fica a cidade de Toritama, o segundo maior polo têxtil do país. Além das fábricas de jeans, Toritama é o município com maior quantidade de lavanderias da região. Na maior cidade produtora de jeans do Nordeste, onde cerca de 67 lavanderias funcionam no município e cada uma precisa de 15 mil litros de água, a única represa que abastece toda a cidade está assim, quase sem água. As fábricas tiveram que se adaptar para não fechar as portas. As lavanderias passaram a tratar e reaproveitar a água usada na produção. A tecnologia alemã foi implantada há 10 anos na lavanderia Mamute do empresário Edilson Tavares. Quando nós implantamos o nosso sistema de reuso na lavanderia Mamute, nós descobrimos 2 coisas muito boas. Primeiro, é que não havia necessidade de usar tanta água no processo. Nós tínhamos um consumo extremamente elevado, era cerca de 120 litros de água por peça. Isso representa praticamente o triplo do que nós gastamos hoje. Toda a água que sai das máquinas de lavanderia vão diretamente para este reservatório. Aqui é uma espécie de peneira, onde é separado a água dos resíduos. Em seguida, o líquido ainda azul vai para o tanque de equalização, onde a água fica homogênea. A água sai desses tanques e vai direto para essas caixas d'água. Esta é a etapa fundamental, onde o cal, clorocloreto e polímero são misturados ao líquido. Esses produtos químicos são essenciais e deixam a água branca novamente. Após passar pelo filtro de areia, a água é despejada no reservatório que fica no leito do rio Capibaribe. 600 milhões de litros de água que seriam jogados fora voltam para a produção mensalmente. Nós conseguimos identificar que não havia necessidade de usar água potável durante todo o processo. E uma água de reuso atenderia muito bem às necessidades da nossa operação. Foi quando nós nos apaixonamos pela questão ambiental e percebemos que ser ecologicamente correto também é ser sustentável economicamente. Para você ter uma ideia, nós temos um consumo de aproximadamente 20 caminhões-pipa por dia aqui na lavanderia. Um caminhão como este chega a custar R$50. Então são cerca de R$1.000 de custo de água diários. Trabalhamos o mês inteiro, então são aproximadamente R$26 mil todos os meses. Com a água de reuso, nós temos uma economia absurda. Mesmo com os recursos hídricos para que não falte água, é necessário algumas medidas para o uso econômico e não desperdício, já que o problema maior é onde buscar essa água. Andar de ônibus e metrô para muitas mulheres é sinônimo de insegurança e vulnerabilidade. A onda de assédio sexual e estupros dentro dos coletivos tem assustado. A gente pega metrô lotado, aí sempre tem um que quer vir se esfregar. Qualquer homem que chegar junto em mim já fica estranha.
Já fico incomodada. Eu saio logo de junto, né? Vou já para outro canto, mudo de posição. O medo delas não é em vão. Em menos de 2 semanas, 2 casos de estupros em coletivos foram registrados. Uma das vítimas foi esta estudante de 21 anos. Ela foi perseguida por um homem de um vagão do metrô até um ônibus na estação central do Recife. Quando eu vejo um rapaz de chapéu preto, simplesmente eu entro em estado de pânico. E chego em casa num nervosismo que eu consegui o acompanhamento psicológico. Minha vida vai mudar principalmente a partir daí. No horário de pico, onde os vagões estão mais lotados, a quantidade de assédio sexual é ainda maior. Em relação ao estupro, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco divulgou os números. Só de janeiro a agosto, mais de 900 mulheres foram vítimas. No Rio de Janeiro, foram tantos casos de assédio que foi criada uma lei, onde determina que homens e mulheres andem em vagões separados. Para algumas mulheres, aqui em Pernambuco, essa seria a solução. Do jeito que está, né? A gente tem que se proteger de alguma forma. Toda mulher tem que se proteger. Até que nós tenhamos uma política pública de educação onde os homens sejam esclarecidos do valor da mulher. Enquanto isso não existe ainda, eu sou plenamente a favor, sim, porque nós precisamos preservar as mulheres. E alguns homens se sentem constrangidos com a atitude dos outros, que tentam se aproveitar das mulheres. Teve uma cena na semana passada que eu vi. Teve uma que o cara chegou junto dela, ela se saiu. Saiu de junto dele porque não estava aguentando mais. Eu me sinto vergonhoso, né, por ver isso aí dentro de um coletivo público, onde milhares de pessoas, crianças e adolescentes estão andando e veem um fato como esse, né? Há 8 meses, Isaías trabalha como ambulante nas ruas do Recife. Essa não foi a primeira opção de emprego dele, mas como há 3 anos não consegue um trabalho de carteira assinada, ele tem que se virar como pode para sustentar a família. Ver essas crises aí, como está assolando, e muitas pessoas empregadas, né? E para ganhar seu pão cada dia, um se vira como pode. A falta de emprego não afetou apenas Isaías. Já são cerca de 12 milhões de Maria, João, Carla, Pedro desempregados no país, de acordo com o IBGE. No Brasil, somente no mês de julho, mais de 94 mil pessoas perderão o emprego. Este número alarmante tem deixado muita gente assustada. O medo de Adriano é recente. Ex-empresário, hoje ele ganha menos da metade do que ganhava há 2 anos. Mesmo assim, está satisfeito por estar inserido no mercado de trabalho. Trabalhar para mim é uma arrastada na faixa de uns R$2.000, né? Quando veio essa crise, começou a baixar R$500, tá? Enfim, fiquei desempregado, parei. Arrumei esse emprego aqui através de um colega meu e até hoje estou por aqui, né? Mas tenho medo de ficar desempregado, sim. O maracujá é o segundo fruto mais cultivado no município de Xangrande, na zona da Mata de Pernambuco, perdendo apenas para a graviola. Ao todo, são mais de 200 hectares da fruta plantados na região. A polinização é feita com a ajuda do besouro mangangá, que auxilia na fecundação. Com o tempo, o maracujazeiro se enche de ramos e precisa ser podado com frequência. Uma ajudinha para melhorar o desenvolvimento do fruto. Depois desta etapa, é só esperar entre 6 e 7 meses para a colheita. Estima-se que ainda na primeira safra seja possível tirar de 8 a 10 toneladas da fruta por hectare. É muito importante o começo do plantio. É fundamental, a forma que você planta muda. Aí daí vem a podação, aí vem o cultivo, aí vem aquele cuidado todo, os produtos regulados que a gente tem que usar. Aí a irrigação no tempo certo, nem mais nem menos, tem que ser uma irrigação ideal para ele. Aí depois vem a adubação e, por fim, esperar a natureza, né? A polinização do mangangá, que é um amigo nosso aqui da região, é quem faz a polinização do fruto. E também as abelhas, né? As abelhas também nos ajudam muito. E esperar.
O maracujá é rico em vitaminas A, C e complexo B. Além disso, é conhecida como uma fruta que acalma. No verão, o fruto desenvolve melhor, já que o calor afasta as pragas e doenças que prejudicam o cultivo. A chuva favorece a plantação, mas em excesso deixa a terra encharcada, prejudicando a drenagem. Tanto os fatores climáticos como questão de solo, questão de praga, de doenças que vem acontecendo ao longo do ano. No verão, como o próprio produtor falou, ele tem a grande incidência de praga e isso transmite várias viroses, várias doenças que vai limitando a produção do maracujá. Já no inverno, quando a gente pega, se você pegar uma região que ela junte muita água, que o solo encharque, a produção vai lá para baixo, já que o maracujá não suporta muita água. Então tem que ter alternativa, como abrir dreno, usar uma variedade mais resistente e que tolere melhor ao nosso ambiente aqui, ao nosso microclima. Este produtor de maracujá tem 2 hectares plantados, que custou cerca de R$15 mil. Mas apesar do custo alto do plantio, os agricultores têm tido lucro, já que 2016 começou quente no Nordeste. Mesmo assim, o ano passado foi mais favorável para eles. O ano passado, por ter sido um verão mais quente, mais persistente, a produção eu acredito que tenha sido um pouco melhor do que esse ano até. Os maracujás colhidos em Xangrande são comercializados nos grandes centros do estado e em Campina Grande, na Paraíba. Uma caixa da fruta está custando em média R$30. O maracujá é uma cultura que compõe a cadeia produtiva da fruticultura. E mesmo não sendo o carro-chefe da fruticultura, que a cultura de mais potencial na área de fruticultura é a graviola aqui no nosso município. Porém, a gente percebe que há uma crescente muito grande do cultivo do maracujá. Isso vem muito incentivado pelo preço de mercado, né? O mercado tem sido muito favorável nos últimos meses e incentiva o agricultor a sempre estar fazendo a rotação do chuchu, porque se aproveita a estrutura do chuchu para fazer a rotação com o maracujá. Então, é algo que é bastante interessante porque tem influenciado diretamente na economia do município. Nós temos aqui também uma cooperativa que está recebendo investimentos do governo do estado para a infraestrutura de agroindústria. Posteriormente, acreditamos que no futuro bem próximo, essa produção poderá também estar sendo absorvida com destino à fabricação de polpas e tudo mais. Um dos segredos para ter uma boa produção do maracujá é fazendo a seleção do banco genético. O agricultor escolhe as melhores sementes dos melhores frutos de cada pé e fazendo esta junção é possível fazer a colheita do maracujá em apenas 6 meses. Outro fator positivo para uma boa produção do maracujá é a altitude. O ideal é que a fruta seja plantada a partir dos 400 metros. Eles representam 7% da população brasileira. Em Pernambuco, eles são 649.300, de acordo com o IBGE. Para muita gente, isso é pouco, mas para os idosos, esse dado é uma conquista e reflexo de uma vida bem vivida. Desde o tempo de namorado até hoje, a gente continua levando uma vida assim, do mesmo jeito, frequentando bares, hoje viajando, sabe? Essa é que faz essa união esse tempo todo, essa aí, compreender um outro. Passando pela crise, as crises financeiras que já teve, mas a gente leva os dois trabalhando num momento que supera o outro e vai viver na vida muito bem. Em países em desenvolvimento, a boa idade é considerada acima dos 60 anos. Para eles, é a melhor fase da vida. Filhos criados já fora do Brasil, cada um tem sua vida. Fazer atividades, ter uma vida social e sair para se divertir também é fundamental para viver muitos anos. A vida continua, porque a gente passa cerca de 1/3 a mais da nossa vida, ou seja, acima dos 60 anos a gente ainda pode viver mais 30 anos e com saúde, porque tem gente que acha que indivíduo, porque está idoso, ele vai se tornando dependente da família. Pelo contrário, ele é capaz ainda de fazer as coisas dele do dia a dia. A gente faz nossos exercícios, fazemos nossos... E para viver bem, como você perguntou, é o amor, né? A gente se ama, aí já começa a ficar bem por aí, né? O conselho que nós damos a todos os casais, não é? Que
Não fica em casa. É no ambiente como este que eles se sentem em casa. Eles fazem novas amizades, trocam experiências e até rolam uma paquerinha. Já rolou uma paquerinha, alguma coisa assim? Ainda não. Mas está disposta?